Olá, começa agora o Jornal Panorama Aqui. Você fica bem informado sobre tudo o que acontece na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Veja o que foi destaque na última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e traz as notícias. Gabriela? Verônica, os deputados aprovaram nesta quarta-feira um abono de R$ 700 para servidores do Poder Executivo e do Ministério Público. Já os projetos que tratam do abono para servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário devem ser votados na próxima semana. E foi lido o parecer favorável da Comissão de Finanças pela aprovação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, medida que estima a receita do Estado para 2013. A matéria recebeu várias emendas de deputados e deve entrar na pauta de votação na próxima terça-feira. Parlamento Capixaba participa de Fórum Nacional de Legislativos Estaduais para debater a renegociação da dívida dos estados com a União. Fui representar a Assembleia do Espírito Santo lá em Florianópolis, num congresso realizado pela UNALE, União Nacional de Legisladores e Legislativos, para tratar desse tema. Os estados estão pagando um preço muito alto da repactuação da dívida com a União. O que a gente vê é a União aumentando consideravelmente os seus gastos, o governo federal ampliando cada dia suas despesas, não se controlando e os estados sendo cobrados de forma abusiva. Para você ter uma ideia, juros praticados pelas políticas econômicas, pelo Bandes, por exemplo, pelo BNDES e tal, são colocados a juros muito menores do que os índices cobrados dos estados. Então, nós precisamos defender a questão da federalização de fato, porque apenas um ente federativo, do sistema brasileiro é que está gozando, vamos dizer assim, de benefícios e dos recursos disponíveis no país. Então, a gente precisa que a União repense e que nós envolvamos a sociedade para que a gente possa verdadeiramente defender e minimizar o valor desses juros abusivos que são cobrados dos estados pela União nos seus financiamentos, nos seus empréstimos e principalmente precisamos ter uma força para repactuar essas dívidas. Alguns projetos estão tramitando no Congresso Nacional, mas precisa de vontade política para isso, porque senão os estados e os municípios vão acabar falindo em virtude da grande gula da União nas receitas estaduais. Mais de 800 condomínios na Grande Vitória ainda não fizeram a ligação com a rede do programa Águas Limpas, projeto que aumenta os serviços de coleta e tratamento de esgoto em todo o estado. Os números divulgados pela CESAM repercutem na casa. Agora chegou a vez da sociedade dar a sua contribuição. O que é? Ligar a parte predial até a rede coletora para que esse esgoto seja conduzido até a estação de tratamento e ali o esgoto seja tratado e devolvido ao meio ambiente. Que o condomínio se reúne, busca uma forma efetiva, rápida de fazer essa ligação, porque foram investidos milhões e milhões de reais para, principalmente aqui em Vitória, nós vamos ter a capital com 100% de esgoto tratado. Então nós vamos ter um índice que realmente vai ser difundido, principalmente os turistas hoje estão procurando isso, cidades que têm garantia, ao meio ambiente. Então, peço aos moradores, à população em geral, que façam a ligação, que procure a CESAM. Espírito Santo participa de uma ação internacional para acabar com os crimes de gênero. São 16 dias de ativismo pelo enfrentamento à violência contra a mulher. A programação vai até o dia 6 de dezembro e inclui debates e campanhas publicitárias. O assunto ganha destaque na Assembleia Legislativa. Confira. São 16 dias de ativismo, de atividades, onde governos e sociedades enfrentam esta triste realidade que assola o mundo e que precisamos de políticas públicas para reverter a situação e construir uma sociedade igualitária. Infelizmente, no Brasil, somos campeões da violência contra a mulher. Mude de atitude, paz. Então, nós precisamos mudar o que está incrustado nas nossas mentes, que é o machismo, o patriarcalismo, o patrimonialismo. A sociedade precisa mudar. Foi tanta evolução tecnológica, mas nas relações humanas estamos na idade da pedra.
Começa a tramitar no Legislativo Estadual o projeto de lei de autoria governamental que acaba com o limite de idade em concursos públicos para agentes penitenciários. É uma inconstitucionalidade flagrante que foi editada com a Lei 455/2008, votada nesta casa, no então governo Paulo Artung, onde preteria o candidato que tivesse mais de 30 anos para ingressar no serviço público. A Constituição é clara. Todos são iguais perante a lei. Portanto, se o concurso para Polícia Civil, para Polícia Federal, para auditor fiscal, a idade limite é 65 anos, também para os agentes penitenciários a idade limite é 65 anos. E nós, desde que assumimos o mandato, dia 1º de fevereiro de 2011, nós brigamos, lutamos para garantir e mostrar que a lei era inconstitucional. Fomos junto ao Tribunal de Justiça e conseguimos, na última semana, junto ao desembargador William Couto Gonçalves, uma decisão da Câmara Civil, onde que ela decretou e fez o acórdão pela inconstitucionalidade da lei. Tinha um concurso, um processo seletivo em aberto, e um concurso público em aberto para suprir vagas na Sejus. O secretário André Garcia, ele nos assegurou que iria cancelar esse concurso. Como cancelou, já mandou uma outra mensagem nesse sentido aqui para casa, para validar todos aqueles que fizeram o concurso no passado e tiveram o direito preterido. Dados da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória apontam que as chamadas cracolândias, locais onde se concentram usuários de drogas, chegaram a bairros como Praia do Canto, Jardim da Penha e Goiabeiras. O assunto foi tema de debate e alerta no Parlamento Capixaba. A proliferação dessas cracolândias dentro do nosso município, dentro do nosso estado, isso é muito ruim. Principalmente é um mau exemplo para os jovens, né? Porque podem provar e depois dar continuidade a essa doença, porque isso é uma doença, né? Ela, na verdade, ela estimula o ser humano, né, para o vício e à medida que você vai usando o crack, você fica sem controle, tornando-se até uma pessoa extremamente agressiva. O crack, ele mata e mata também as pessoas em função daquele viciado. Então é importante que as autoridades públicas, né, principalmente o Estado, os municípios, né, e por que não dizer o governo federal, que ele faça uma operação em conjunto. Não adianta um trabalhar, tem que ter conjunto, tem que ter união entre as forças, força federal, força estadual, força municipal, né? E a gente haja em cima dessas pessoas que estão trazendo a intranquilidade para milhões e milhões de pessoas. Sessão solene presta homenagem ao Conselho Estadual de Educação. Com 50 anos de existência no Espírito Santo, o Conselho Estadual de Educação foi homenageado pela Assembleia Legislativa. O órgão atua para garantir que as escolas públicas e privadas cumpram as normas determinadas pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. A legislação define os critérios de funcionamento de todo o sistema de educação básica e de ensino superior. Nós resolvemos ampliar esta homenagem não só para os atuais conselheiros, mas também para aqueles que construíram a história do Conselho nesses 50 anos. Então nós temos aqui conselheiros que atuaram em 1962, 1963, 64, 65, 66, 67 até 68, porque naquela época o mandato do conselheiro era de 6 anos. Como nós não tínhamos condições de reencontrar todos esses ex-conselheiros, então nós optamos por homenagear aqueles conselheiros que atuaram durante os primeiros 6 anos do Conselho e todos os ex-presidentes que estavam vivos. Todos eles foram convidados. As ações do Conselho foram destacadas durante a solenidade. São 50 anos de trabalho dedicado por profissionais da área,
pais e pessoas envolvidas contribuindo para o desenvolvimento da educação do Espírito Santo, através da análise dos processos, através dos julgamentos, da ponderação, das resoluções. Uma instituição que trabalha sem aparecer muito, não é? Sem muita evidência externa, mas que desenvolve, não é, um trabalho com muito compromisso, com muita seriedade e que dá um norte de muita orientação, não só para a rede pública estadual, como para as instituições privadas e para as redes municipais no Espírito Santo. Durante a solenidade, mais de 20 pessoas que se destacam na educação no estado foram homenageadas. O evento também contou com a participação do coral Vila Lobos, da Faculdade de Música do Espírito Santo. A sessão solene foi idealizada e dirigida pelo deputado da Vitória, presidente da Comissão de Educação da Casa, e proposta pelo deputado Dari Pagum. Uma história bonita que começou em 9 de novembro de 1962, inclusive com os conselheiros que redigiram a primeira ata. Então isso para a gente é resgatar a história de uma instituição muito importante que contribuiu muito para que a educação do nosso estado tivesse os avanços que obteve. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!